essa diferenciação, né? E esse tema também diz muito sobre essas questões, porque é muito curioso perceber, você falava ainda pouco, já para passar a palavra para você, que a mídia é muito difusora, né, desse preconceito. Mas aí muito me espanta que a própria mídia, né, tão detentora, tão da patrulha, né, tão dessa patrulha desse preconceito, quando retrata geralmente a empregada doméstica, o motorista, como aquele que não fala um português correto, né? Como aquele que é sempre porteiro, como aquele que é sempre um secretário, né? Que ocupa um cargo mais informal, ela não se preocupa em falar palavras tão simples do nosso cotidiano corretamente. Então, estão sempre batendo recordes. Todo mundo bate tanto recorde na televisão, na mídia, né? E não recorde, né? Que é o correto. 90% das palavras da língua são paroxítonas, então recorde, né? Então é impressionante como essa mídia, que é tão patrulhadora, que assim, faz essa de forma tão caricata, né? Faz questão de privilegiar determinadas funções sociais, determinadas pessoas, não consegue se policiar para falar palavras tão simples, né, do nosso cotidiano corretamente, né? É curioso isso, né? E aí eu jogo para você. Só comentar, mas a gente se vinga também, né? Quem tem, a gente se vinga, porque quando a gente pega exemplos, nós pegamos muitas vezes exemplos de coisas que saíram no jornal, né? Em jornais, sim. Às vezes. Comentar um pouquinho aí, doutor, falar sobre a redação. Sim. Eu sempre digo aos meus alunos, né, que ficam desesperados, angustiados, né, eu não sei escrever, não, né, a gente precisa lapidar, né, e realmente tirando o melhor, e evidentemente que a língua não é feita apenas de gramática do ponto de vista estrutural, de sintaxe, de fonética, ela é feita de repertório cultural, do conhecimento de mundo. Sim. Então, eu digo aí que a redação não é um produto, porque às vezes a gente, eu demorei muito para escrever bem, Lorena. E eu digo isso a eles. Dois. Ainda hoje, professor. Ainda hoje eu peno. Ainda hoje, essa coisa eu ainda peno ainda hoje para fazer a distinção entre adjunto e adnominal, tá? E eu ainda peno. E o complemento nominal, eu ainda peno, ainda hoje. É importante ressaltar que, tá? Então, e eu tenho 12 anos de prática docente, né? Eu tenho uma especialização nessa área, mas eu ainda peno. E vejam eles, né? É normal. E aí é um processo no qual eles devem ter paciência com eles mesmos, né? Paciência com o processo. Redação é um processo, não um produto. Como se fosse, eles querem, assim, a nota 1000 no primeiro ano do ensino médio, quando eles precisam de repertório cultural, de linha de raciocínio, e chegar àquilo que o Otto Moacir Garcia fala, né, na comunicação em prosa moderna, que é aprender a escrever, aprender a pensar. A gente está vivendo um mundo... Então, eu comprei até um livro agora, estou muito ansioso para ler, né, que é a leitura do mundo digital. Mostra aí, mostra aí. Tá, ele não está... Ele está lá na sala. Mas eu mando a foto para ele. Por favor. Esse livro mostra o quanto a leitura no universo digital contribuiu para que ela se tornasse mais superficial. Sim. E eu tenho um pouco essa defesa também, porque eu percebo que a maneira como nós lemos nos smartphones, no tablet, a gente faz a leitura assim, né? Como se fosse na vertical. E a leitura no papel, preconceito linguístico aqui, e a leitura no papel, como se fosse na horizontal, né? Então a gente faz uma leitura mais dinâmica, mais apressada no digital. Sim, bem mais. Então, como a gente vive num universo de muitas possibilidades e muitas distrações, é natural também que a gente se perca nesse universo de possibilidades. Eu já diria o Sartre, né? A angústia nasce das possibilidades. Sim, então, exato. Nós estamos aqui nessa live e nós estamos produzindo texto. Sim, o tempo e existe, todo mundo aqui, tanto de quem nos ouve como de mim e de você, esse exercício de sequenciar ideias, de articular uma gramática normativa, uma sintaxe lógica,
né, de articular ideias, né, de não ser incoerente, de tentar produzir, né, dentro da possibilidade do que você espera, de quem nos ouve espera de nós, de passar a mensagem da melhor maneira possível, né? Sim. Então, eu reitero isso também, eu reforço isso com eles, muitas vezes, por isso a importância de a gente trabalhar a oralidade na escola, né? Sim. Quantas vezes a gente com essa pedagogia do silenciamento. Sim. E aí eu estimulo, né? Eu digo, olha, tem que falar, tem que escrever. Pedir agora para os alunos produzirem um podcast. Lorena. Que maravilha, Léo. Racismo. E aí as meninas, né, e os meninos disseram assim, ô Léo, eu não quero fazer não, e até, às vezes eu até fico brincando, eu tô sendo agora autoritário, eu quero que você faça fulano, né? Não, professor, vai fazer fulano. Não, já coloquei seu nome aqui. Brincando, né? Naquela coisa, né? Brincando, né? Não, você vai fazer, a dupla vai ser fulano ciclano. Não, professor, não faça isso comigo, não. Eu disse, olha, por que você está dizendo que você não se sente preparada? Porque você não sabe falar, que é tímida, que você deve fazer. Sim, porque como é que exatamente. Você quebrar esse fluxo, né, de timidez, de retração, vamos dizer assim, se você não se coloca numa situação de risco, vamos dizer assim, né? Sim. Desafio. Veja isso como desafio, não como obstáculo. Perfeito. Então, veja a gramática e todo o universo linguístico como um desafio, como uma aventura, como uma oportunidade de ampliar o seu repertório linguístico, e não como algo que, meu Deus, não vou aprender nunca isso, né? Sim, perfeito. E veja bem, a tecnologia, deixa eu só aproveitar para mandar um beijo para André. André é meu aluno no curso e também no Evolução. Um menino lindo, incrível, quebrou o braço recentemente, estava sem mandar minhas produções, muito angustiado. Eu acredito que ele já está melhor. Um beijo, meu amor. Espero que você esteja bem. Léo, deixa eu te falar sobre isso, porque exatamente isso que você estava falando aí vai ao encontro da realidade deles. Essa geração, né, essa geração Z, muito conectada, precisa realmente receber estímulos desse contexto de produção deles. Eles nasceram imersos a esse universo. Então, um podcast vai ao encontro, nessa metodologia, vai ao encontro da subjetividade de cada um. Agora, é curioso perceber que algumas pessoas ainda insistem em práticas ultrapassadas. Veja bem, se nós tivéssemos como aluno, né, o Chico Bento, né, personagem aí da turma da Mônica, né? O Chico Bento, por exemplo, é curioso perceber que alguns docentes ainda insistem em perguntar ao Chico Bento, por exemplo, numa aula, né, Chico, como é que vamos ver, a palavra lhama, por exemplo, né, pode ser caracterizada como substantivo ou como adjetivo, né? E aí Chico Bento olha para um lado, olha para o outro, diz, eu sei lá o que é lhama, eu conheço um jumento, né? Então ficaria muito mais interessante se a gente pudesse dizer para ele, olha, Chico, o jumento é cinza, né? Então aí caracteriza para mim a palavra jumento, né, dentro das classes gramaticais. Talvez o Chico pudesse se interessar mais se ele fosse nosso aluno, né, e não tivesse aquela professora tão chata lá da turma da Mônica, né? Não sei nem o nome dela. Mas parece que nós seríamos melhores professores para o Chico do que ela, né? Na narrativa da historinha. Porque eu jamais perguntaria, né, qual é a cor da lhama para o Chico, jamais. Eu perguntaria o jumento, porque ele é sempre retratado junto a um jumentinho cinza. Tenho certeza que o Chico gostaria muito mais de português com você ou comigo. Tenho certeza. Né? Interessante perceber que essa metodologia ela tem que ser aplicada ao contexto do aluno. E quando você me vem com a produção do podcast, vai ao encontro exatamente disso, do contexto de produção ao qual este aluno tem acesso, né? Então, os nossos alunos, essa geração Z, tem muito acesso à tecnologia. Então, por que não, né, usar metodologias que vão ao encontro da subjetividade e da realidade deles? Perfeita essa prática, né? Muito interessante mesmo, Léo. Sabe como eu lembrei agora? A gente está nesse universo nadando contra a corrente, né? Nadando no momento de muita dificuldade para muita gente, né? Realmente a pandemia ela atinge as pessoas de várias formas. Sim. Né? As pessoas falam, estamos enfrentando uma mesma tempestade. Não é a mesma tempestade nem o mesmo barco, não. Eu até brinco dizendo que alguns estão no Titanic, mas o Titanic, vamos lembrar que
afundou, né? É Sim. melhor um barquinho simples com um bom velejador, né? Um bom Sim. marinheiro, Sim. um titã para depois afundar. Sim. Mas aí eu quero falar do contexto desse digital, né? Que mostrou, e os alunos viram na prática, porque a gente fala que os alunos nasceram no universo, né? Da digital, né? Já nasceram quase mexendo, a mãe parindo e quase isso, né? E pegando um tablet, smartphone, né? Aquelas coisas às vezes absurdas que nós vemos, né? De criança com 1 ano de idade mexendo. Enfim, mas eu percebi, né? Nós professores percebemos que quando eles entraram nesse sistema remoto digital, eles também tiveram dificuldade. Ah, sim, claro. Eles tiveram dificuldade de fazer uma redação num Google Docs da vida, né? Tiveram dificuldade de encontrar alguns arquivos. Tem dificuldade de selecionar informações. Sim. Né? Tem dificuldade de dar o espaço no Google Docs. O espaço. Sim. Já hoje um me perguntou se é tab, aperta o tab. Como mudar a fonte, professor? Então, eles podem saber no celular, mas no computador, em alguns programas, eles ficaram, né? Exato. Nossa, isso aqui é muito agora, professor. Então, nós entramos agora num letramento digital, não só num letramento, né? Perfeito. Ô, Léo, é curioso perceber que essa tecnologia é tão excludente, né? Quando a gente, por exemplo, trabalha uma temática, você me fez lembrar de uma temática agora que eu também lapidei para eles, que é a questão da exclusão digital da terceira idade. Então, hoje, nós podemos dialogar sobre o novo analfabeto do século XXI. E o analfabeto do século XXI é aquele que não consegue mexer, né, utilizar as tecnologias. E a faixa etária, né, a chamada melhor idade, é a mais afetada, porque eles não conseguem, com tanta fluidez, e muito menos nessa pandemia, com esse isolamento, eles já tinham muitas dúvidas. E agora que eles têm uma infinidade de dúvidas, não à toa a OMS reconhece como a Organização Mundial de Saúde, como a idade idosa, né, o idoso com mais de 70 anos, aí que se concentra os maiores índices de suicídio, né, nessa faixa etária que se concentram os maiores índices de suicídio, em torno de essas pessoas com mais de 70 anos, homens com mais de 70 anos. E eu fico preocupada porque nessa pandemia, com esse isolamento forçado, obrigatório, eles não conseguem, né, ter acesso, né, aos netos, aos filhos, para tirar aquelas dúvidas todas. Então, é uma fatia social que realmente enfrenta com maior dificuldade essa pandemia. Né? Uma fatia social que precisa de muito mais atenção, de muito mais cuidado nesse processo de pandemia e pós-pandemia, né? Porque o analfabetismo digital realmente abala profundamente essa fatia social, esse nicho social. E é um nicho muitas vezes desprezado por nós. Né? Eu até costumo conversar com os meus alunos e dizer que se um país precisa realmente de um estatuto do idoso, né, para regulamentar a forma como nós devemos assegurar os direitos deles, é porque nós não somos um país que valoriza, um país que acredita, né, que o idoso possa ainda contribuir socialmente. Né? Não é porque ele não contribui mais economicamente que ele não vai contribuir socialmente. E a inclusão digital é uma importante ferramenta de inclusão social. E a gente deve sempre pensar nessa ferramenta, na tecnologia, como processo de inclusão social do idoso, né? Então, isso me preocupa bastante, vai ao encontro de outra temática, né? Então, a tecnologia aí cria seus excluídos. E os idosos, né, realmente representam um grande percentual desses excluídos. O que é uma lástima, o que é uma pena, sobretudo nesse momento, né, de pandemia. Porque a principal ferramenta que nós temos utilizado para nos comunicar, para sentir um pouco mais de um afago, né? Né? É a teleconferência, né? A tecnologia, assim, as lives, né? Isso. E é interessante, né? O Karnal, que você leu, né? O Dilema do Porco Espinho, ele faz uma análise muito interessante. Né? Muito interessante. Né? E quando a gente fala dessa inclusão digital, parte do acesso à internet, à tecnologia, né, o acesso ao próprio país,
a internet, né? Como que você pode até ter um aparelho, mas se aqui daquela história dos Brasis, né? Se nós não estamos numa região em que o sinal não é bom, Sim. como é que eu posso né, fazer uma live? Como é que eu posso explorar as coisas no YouTube? Como é que eu posso conversar com minha família por meio do WhatsApp? Sim. Né? E ainda a questão do letramento, né? De saber fazer. Sim. Né? Saber fazer dessas ferramentas. Isso sobretudo agora, né, nesse momento de pandemia, eu acredito que o acesso à internet pode ser comparado à necessidade básica de energia elétrica. A internet tem que ser encarada como o acesso à energia elétrica, haja vista que não há outra forma de comunicação, não há outra forma de conseguir produtos e serviços e comida e etc. Então, ela é um direito fundamental. É um direito constitucional garantido, né, na própria Constituição. O Marco Civil de 2014 regulamenta também os direitos e deveres da internet e o acesso a ela deve ser previsto, né, como um direito fundamental, essencial, que pode ser equiparado à luz elétrica, sobretudo nesse momento de pandemia. Que, meu amigo, para já ir nos direcionando para o fim, né, o que é eu digo isso com o coraçãozinho apertado, por mim ficava aqui a noite inteira. Viu? Conversando com você. Você é muito gentil, muito generoso e nossa alma aí comunga, dialoga muito bem. Se eu já não fosse casada, ia pedir o senhor em casamento, viu? Se eu já não fosse casada, ia pedir o senhor em casamento. Deve estar assistindo aí, Karina Ciumenta. Não precisa. Como é o nome da sua namorada? Karina? Karine. Mas eu já disse a ela que não é casada, Karine. Karine, fique tranquila, Karine, eu já sou casada, querida. Não se preocupe que eu não vou roubar o seu Léo, tá? Ele pode ser nosso e meu como amigo, tá? Fique tranquila, fique tranquila. Ele é um grande amigo. É bonitona, minha namorada, vou deixar parte, né? Ela é bonitona. Aí vem uma mulher bonitona. Você sabe que tem aquela pontadazinha, né? Diga a ela que fique tranquila, fique bem tranquila. É ela que tá falando aí, é? Fique tranquila, não, tá falando, lindona, que orgulho, né? É a tua prima aí. Quem é? Muito bem, a minha prima Rayane, tudo bem, querida? Coisa boa ver você, coisa boa ver você. A gente tá aqui fazendo uma live bem bacana, o professor Léo, um amigo. Saudade, querida, um beijo bem grande, viu? Então, Léo, voltando aí, para que a gente vá encerrando esse momento, se eu já não fosse casada, eu pediria você em casamento. Karine, fique tranquila. Já aceitaria, viu? De bom grado. Sim, porque a gente teria realmente muita coisa para trocar, né? De ideias, e seria um casamento muito dialogado. E aí a gente conversaria bastante, seria ótimo. Léo, deixa eu te dizer, né? Foi um prazer estar aqui com você, é sempre um prazer estar com você. Eu estou lhe devendo um café. Eu sei que estou lhe devendo, eu gostaria de deixar mais uma vez aqui registrado, porque assim que sairmos desse período de pandemia, a gente vai tomar esse café, tá? Fique tranquilo aí, porque a gente tem muita coisa boa para trocar. A sua energia me contagia, você me faz querer ser uma pessoa melhor. Eu agradeço aí a sua disposição, agradeço o seu tempo, tá? A gente pode voltar a fazer outros encontros para debater sobre outras temáticas e para ajudar outras pessoas, né, que estão sem acesso ao conhecimento de forma tão direcionada e dirigida, né, como a gente consegue fazer na rede privada, mas que possam dialogar conosco, que possam tirar suas dúvidas, que possam interagir, né? É sempre um prazer estar com você, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Você falou dessa questão de passar, seria um ótimo casamento, e porque a gente se alimenta muito do verbo, né? Sim. A gente se alimenta muito da palavra, né? E eu sou um defensor, eu digo que me tornei professor de língua portuguesa para nadar contra a corrente do silenciamento. Sim. Eu acho que o que é irônico, Lorena, é que o maior mal do século não é a depressão, não é o estresse, o maior mal do século é a incomunicabilidade, é a falta de comunicação. Sim. O que é muito irônico, né? Diria o escritor moçambicano Minha Couto, que nunca tivemos tantas estradas e nos visitamos tão pouco. Sim, perfeitamente, Léo. Perfeito. E
E a gente precisa, né? Esse momento é uma oportunidade de a gente se sentir, se perceber, se conhecer, né? Se colocar enquanto social, né? Trocar ideias, ter amigos. É tão difícil a gente encontrar uma pessoa assim, que nos trata com todo respeito, que nos ouve, né? A importância. E a gente se sente acolhido, né? Acho que o amigo é esse que abre o coração, que abre os braços, que respeita os silêncios, por que não? Sim. E respeita também a fala, né? E tudo que se desdobra, né? Nesse verbo, nessa comunicação. Então, eu que agradeço. Em relação ao café, eu estou lembrado. E tá todo mundo testemunha aí, essa live vai ficar gravada. Então, para o final que eu vou sempre cobrar esse café. Quanto